estamos aqui no terceiro dia de gravações do Porto Belo Shop Podcast, aqui na Expo Construindo, né, Marcos? E agora a gente recebe aqui a casa de três, a Alessandra Dornelles e o Pedro Henrique. É mais Pedro do que Pedro Henrique, né, Ali? É mais Pedro, né? Que legal. Conta pra gente, então. Quero que vocês contem pra nós como que surgiu a Casa de Três, como é que vocês se encaminharam para arquitetura, como que foi essa história de vocês, essa união, já estavam casados antes? Conta para nós. A gente se conheceu antes da faculdade e eu fazia faculdade de administração. Olha só. Outra área. Outra área. E aí ele já fazia arquitetura e eu fazendo a faculdade de administração. Não era exatamente aquilo, né? Foi indo e eu acabei desistindo. E ele também desistiu da faculdade de arquitetura na FAG. Olha só. E aí ele ficou um tempo sem... Você chegou a fazer quanto tempo na FAG, Pedro? Fiz um ano inteiro e comecei o segundo ano. Aí larguei mão de tudo. De tudo, de não tudo? Não tranquei matrícula, não fiz nada. Olha só. 3 anos depois fiz vestibular de novo. Comecei do zero na Unipar. E aí? E aí ele fazia faculdade de arquitetura e eu ainda estava naquela de quem sou eu, onde estou. É muito cedo que a gente tem que escolher para onde vai, né? O que vai fazer a vida inteira, né? E eu tinha feito um curso técnico de design de interiores em Curitiba. Em 2001. 2000 e 2001. E aí ainda tinha, né, aquela coisa de acho que é aquilo, mas não tinha engrenado, né? E aí o Pedro fazendo a faculdade de arquitetura, eu falei, quer saber, eu vou fazer faculdade de arquitetura. E aí eu comecei a faculdade depois dele, e eu já estava, né, o tempo já tinha passado, já era mais velha, enfim, mas já estava mais madura também para fazer uma escolha. Já havia quase uma certeza daí, né? Porque aí eu imagino que até acabei, né, entrando nesse assunto, visitando Israel, né, e agora, recentemente, lá todos os jovens aos 18 anos, meninas e meninos, são obrigados a servir. Eles servem as meninas por 2 anos, os meninos por 3. Aí é uma tradição do país eles fazerem o ano sabático, eles viajam o mundo, né, nesse ano, adquirindo conhecimento, enfim. E aí eles retornam, né? E aí que eles vão entrar na faculdade. Então, assim, é quase que uma descoberta de quem eles são para eles saberem que então, quem eles assim, serão. Então, assim, é muito cedo, né, que é escolhida essa profissão. Mas nisso tudo, você acha que vocês escolheram certo? Conta pra nós, Pedro. Sim. É? Com certeza. E você teve essa certeza em que momento, assim, da tua vida? Porque primeiro você desistiu, aí você voltou. Como que foi? Desisti bem nesse pensamento mesmo. Não é isso que eu quero pra minha vida. E aí passaram 3 anos... vestibular, faculdade e tal. E acho que assim, com o passar dos anos trabalhando na área. Eu acho que assim, na faculdade você não tem essa certeza, pelo menos eu, né? Logo que você se forma, também não. Eu acho que é com o tempo, conforme você vai se consolidando no mercado, né? Vai tendo cliente que vai te indicando para outros, né? Que o nosso ramo é dessa forma, né? Cliente que indica para o amigo, né? Então, quando um cliente que você fez um trabalho, né, bem feito, indicou você para outro, aí você acaba tendo essa certeza, não? É um reconhecimento, né? Sim. Você é reconhecido naquilo. Você fala, não, era isso mesmo, eu nasci para fazer isso. Sim. Né? Quando os clientes respeitam, né, te indicam, falam de você, ou se mudam para casa nova, e aí alguém te conta assim, nossa, eles estão muito felizes na casa onde eles estão. E aí, né, cada dia você vai tendo a certeza de que sim, eu estou no caminho certo. Eu estou na profissão certa, eu amo o que eu faço, exatamente, né? Diante de todas as dificuldades da profissão, uma profissão complexa, que exige muita coisa, exige que a gente pense em muita coisa, né? Ainda mais nos dias de hoje, com os projetos tão complexos, né? Os projetos, cada dia, inserindo mais situações de automação, de... São muitas atividades, né? Porque... E eu queria fazer uma pergunta, a gente está fazendo essa pergunta para todos, na verdade, né? Não sei o que você vai perguntar. Como vocês dividem, né, as tarefas dentro do escritório? Se vocês tomam decisões juntas, se vocês projetam juntas,
Se tem cada um a sua tarefa? Como que isso se desdobra dentro do escritório? Tem, cada um tem sua tarefa. Até para a gente conseguir dar conta daquilo que a gente precisa fazer. Porque se os dois focarem na mesma coisa, o trabalho são dois fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo e isso não desenrola. Então, sim, a gente tem tarefas distintas. Hoje a gente consegue separar isso muito bem dentro do escritório. Tipo, a parte de interiores, quase que 100% eu e a equipe que desenvolve. E aí, claro, Pedro, o que você acha disso? Vem cá dar uma olhada. Opinião né? sempre tem. Sempre. Até porque, assim, né? Vocês são uma entidade, né? Um casal é uma entidade e o escritório é uma entidade, né? Então, vocês acabam tendo que discutir isso se tá de acordo isso, ali, né? E aí, assim... lá no escritório a gente faz administração de obra também. E aí isso trouxe muita coisa para dentro do escritório, porque muitas vezes a gente vai projetar e aí, Pedro, isso vai dar certo na obra? Né? Sim. E ele que está vivendo aquilo todo dia. Compatibiliza ali. Eu fico mesmo. mais em obra. Então... Sim, projeto arquitetônico, normalmente eu inicio e passo para elas. Ou seja, tipo, a divisão, ali a planta baixa, você dá ali a volumetria. Isso, exatamente. E aí a gente começa a lapidar juntos. E daí a gente vai lapidando juntos. E aí depois disso vai para o projeto de interiores. Então, o projeto de interiores, criação é você. Praticamente. E aí vocês têm algumas pessoas que ajudam vocês. Isso. Exatamente. Porque é muita coisa, né? É muita coisa, não tem como, assim. Hoje a gente não consegue. Eu digo que quando a gente começou, talvez o tempo passasse diferente, né? Com certeza, né? Tinha menos coisa para pensar, não tinha filho, né? Também. E aí, assim, eu conseguia sentar, desenhar, detalhar e fazer todo o processo. Hoje eu não consigo sentar e fazer todo o processo. Eu preciso de alguém auxiliando. De outras mãos. Mas assim, eu supervisiono todo o processo. Então, o processo nunca acontece sem passar por mim, né? Sem um é isso. Sim. Né? Não. E aí, assim, eu percebo muito que o olhar atento, né? E a experiência que a gente tem de 10 anos de mercado, de tudo que a gente já fez, às vezes puxa aquela pedra e continua ela embaixo do móvel, ou engrossa aquela pedra, sabe assim? E aí esse olhar... Pequenos detalhes, assim, que fazem toda a diferença no resultado, exatamente, né? Que é esse olhar, eu acho, da experiência mesmo, né? Com certeza. Do feeling. E essa vivência, essa experiência, vocês atribuem a quê? Viagens? O que vocês tudo. procuram? A identidade. A tudo. Que ela tá ficando mais velha. Tô brincando. Eu acho que a maturidade. Mas a maturidade. Cédula da identidade daquela, sabe? A maturidade, ela é imprescindível. Não tem como. Eu acho que é um conjunto de fatores que fazem as pessoas. Então, assim, não são só as experiências arquitetônicas que constroem a gente como profissional, né? São todas as experiências todas, de e até vida os que a gente feedbacks, tem. né? Dos clientes, né? Cada cliente um perrengue é de obra, né? Exatamente. Tudo forma tudo. você, né? Uma frase dita, né? Algo que não desceu legal, que você ouviu, e tudo isso eu acho que vai construindo o teu repertório, né? Hoje, assim... Internet facilita a vida, né? A gente falava disso antes. Nós não precisamos mais estar nos lugares para ver uma tendência, né? Mas o conjunto do que você vive naquele lugar que faz com que você construa um conceito. Porque ver um detalhamento de uma pedra com uma bordinha ou uma paginação, você vê na internet. Isso tudo vai criando um repertório, né? Mas eu acho que o contexto do que você vive nos lugares onde você vai, Faz com as total pessoas que você convive, faz E diferença. daí entra muito naquilo que você trabalha, né, Maicon? Que é a experiência, Tem até né? o Denilson Machado, que eu admiro muito, e ele sempre fala, cuidado com o que você vê. Né? Porque isso tudo é repertório, né? Isso mesmo. Então, é essa pergunta que a gente É uma leitura de mundo, na verdade. De mundo, mapeamento. Até a tua capacidade de interpretação, né? E por isso que as pessoas são diferentes. Por isso que o mesmo projeto, a mesma planta para 3 arquitetos vai ser coisas completamente diferentes. Sim. Né? Sim, porque o ponto de vista né, a vista de um ponto, né? É isso mesmo. Pedro, e você aí nessa tua função de administração de obra, né? Como que você organizou assim a tua vida aí para você conseguir fazer administração de obra, né? Porque
a gente vê, assim, alguns engenheiros tendo dificuldade, né? Você é um arquiteto Sim. que vive a obra, né? Você nunca, assim, até pensou, eu sou mais engenheiro do que arquiteto. Já. Já pensou Já. e nunca te deu essa curiosidade de você... Ela sempre fala, você devia ter feito engenharia. Mas eu sei que não. Não, às vezes eu tenho umas ideias incríveis e ele me poda. Não, Por que será? Um homem renascentista, né? Por que não, né? Isso não vai dar certo, ele fala pra mim. Você corta ela. Corta o barato dela. Corto porque, como eu tô na obra todo dia, assim, a mão de obra que a gente tem hoje, mesmo que a mão de obra especializada, é difícil ser aquela coisa, né? E principalmente que a gente vê fora daqui, né? Tipo, você vai em Casa Cor em São Paulo, né? Um exemplo. Você vê alguma coisa lá que você pensa na hora, não tem como eu fazer isso em Cascavel. Porque eu não tenho mão de obra em Cascavel para fazer isso. Entende? Então, por isso que muitas vezes eu sou o chato da história, entendeu? Do escritório. Porque todos os dias na obra a gente passa por algumas situações que, né? Mas muitos escritórios que passaram por aqui, pelo nosso podcast, foram isso. Foi isso, né, Débora? Razão e emoção, né? Sim. Em total equilíbrio, né? Sim. Um completando o outro e Tipo, ela me passa, eu penso, nossa, legal pra caramba. Mas como que a gente vai executar isso? E a maior dificuldade tua é na parte estrutural? Ou nem tanto na parte estrutural? Hoje tem gente especializada, Não, acho que a maior né? dificuldade hoje é a parte de acabamento. De quem tá na obra entender que é um processo e que o primeiro processo Tem que dar certo. tem que dar certo. Fazer uma soltura no degrau da escada. Ele não pode ser... Você tomar um susto e já... E o já cliente concretar a percebe escada, muito né? o acabamento, né? Acho que o acabamento mexe muito com o Sim. cliente, né? Que é Sim. aquela... Sim. E aí a gente cai assim, um faz o serviço, mas não tá nem aí pro outro, que daí o outro que se vire pra consertar, porque daí eu faço a parede torta e depois arruma de outro jeito. Não, isso arruma nos painéis dos móveis. Aham. O pessoal acerta lá. Então, Exatamente. assim, eu acho que o processo é muito longo e é um processo que depende de muita gente. É. E é isso que ele vê. Porque Todo dia, coisas né? simples foram se tornando complexas, né? Então, tipo, Isso. um ralo. Um ralo você precisava ter uma caída e tinha Um buraco. um buraco redondo, né? Uhum. Agora o ralo é linear, daí o outro ele é linear, mas ele é a tampa que é com revestimento, outro não, a tampa é com inox, outro Isso. o outro vai na largura, outro tem que, né? Antes da entrada do box tinha o degrauzinho ali. Hoje Sim. já não tem. Não, ninguém quer mais. Ninguém mais quer. E daí você colocar isso na cabeça do cara que tá fazendo isso na obra, do empreiteiro, quem quer que seja. Não vai funcionar. Tem. Que às Não, vezes mas tá eu vi em fora, tal né? lugar feito. Totalmente fora de uma tendência ou do Os mercado, dois né? hotéis, Assim, os né? dois É mais hotéis difícil, que né? São visões de São mundo visões diferentes. de mundo diferente, Nos dois hotéis que eu fiquei, não tinha o degrau. Eu falei, olha aí, funciona. Sim, Sim. é isso. Porque se tem o box, né? Precisa do quê do degrau, né? Sim, pra quê? Mas isso. é o tal do paradigma, né? Que você tem que quebrar, né? A gente faz um trabalho, assim, bem importante dentro da Porto Belo para ir quebrando paradigmas, né? Porque os formatos dos revestimentos cada vez maiores, né? E a gente também tem que ir fazendo a cabeça deles acompanhar toda a evolução. E por aí isso dos a importância também, né, de escolher o produto e quem vai assentar o produto. Com certeza. Né? Inclusive, amanhã nós vamos trazer aqui no podcast os assentadores, Inédito né? isso. Sério? Vamos. Legal. Bacana, porque, difícil. tipo, eles também estão se especializando, Se sabe? jogar no Tão YouTube buscando. um podcast desse, eu acho que não tem, não. Não, olha, É. mas tem um assentador aqui de Cascavel, que é o Márcio, né? Vocês acompanham ele? Faz conteúdo. Ele é um blogueiro. No Instagram só, ele... ele aham. Que legal. É. Ele hoje tá eu encontrei ele na Revestir, ele tava lá na Salva Piso fazendo... Ele era patrocinado Ele é pela patrocinado, Salva Piso. é. Aham, ele tem muitos seguidores e as o Pedro marcas... que executa já tá por dentro, já tá mas antenado. não é, mas Tem que ele é saber. muito, ele era daqui e aí ele começou a fazer algumas obras para um arquiteto aí da região, que tem os jogadores de futebol e tal, e aí, que é a Mariana Maran, que é até uma parceira da Porto Belo Shop, e ele foi para São Paulo e ela acabou ficando em São Paulo. Ficou lá. Então, assim, também é uma turma que também tá
que está evoluindo aí para isso, para né? melhorar o serviço. É uma evolução serviço, conjunta, né? Sim. De toda uma cadeia, todo um processo que acontece na obra. Porque é muito complexo, né? E hoje a especialidade do escritório é somente arquitetura residencial ou vocês fazem arquitetura comercial também? Fazemos comercial também. A gente tem uma obra na Marechal, que é um prédio comercial, de salas comerciais. Vocês fazem muito as salas comerciais, né? É um prédio só de salas comerciais, bem legal, assim, e é todo arquitetônico nosso. Quantos pavimentos? São subsolo, térreo, mais 3. Então, assim, a gente não faz só residencial, a gente faz também a parte comercial. Acho que o Maicon quis dizer mais loja, loja, com toda a configuração, lojas de marca, não, de tudo. Lojas a gente não é muito... Mas assim, o primeiro projeto nosso em Cascavel foi um projeto comercial. Não, foi um restaurante. Ah, sim, o armazém. O armazém. Eu lembro, é lindíssimo. A gente fez a parte de interiores, né? Lembrei mesmo. No tempo que ainda eram 3 da casa de 3. No tempo que éramos que a Ana fazia parte do escritório. Sim. Eu lembro, sim, que foi um projeto bem importante. Foi desafiador também, né? Porque tinha que lidar com vários fatores ali, né? Eu me lembro que a Ana me contou também muitas coisas. Sim. E ficou magnífica, muito bonito até hoje, né? Porque ele ainda foi atual. colocando ele a personalidade dele, essa coisa do resgate, da memória, né? Dos objetos. Ele foi construindo a história dele ali, né? E muito legal. E a arquitetura contribuiu, né? Muito contribuiu, porque aí, assim, foi desafiador, porque a gente tinha que pensar, onde eu vou colocar uma vitrola, onde eu vou colocar o móvel que era... ônibus. O ônibus não tinha ainda, o ônibus foi depois. Mas, assim, um serrote, né? Tinha bicicleta... Tinha madeira que ele tinha, eu lembro que ele queria. Vocês então, tiveram assim, uma desafiador. situação lá que foi colocado piso de madeira e ele tinha um cheiro muito forte. Eu lembro, né? E ele se tornou, vocês tiveram ele já que era fazer. Um colecionador? Ele já era. Ele já era. Porque eu vejo, né? Tem máquinas de escrever lá. Isso. Máquinas de costura. Tem toda uma história, né? E daí, assim, a gente usar a arquitetura para tudo aquilo que, né? Onde iremos acomodar, de que maneira a gente vai contar essa história. Mas eu acho que deu certo. Deu muito, né? Porque é lindo hoje. A gente chega lá e se encanta de ficar olhando tudo aquilo, saber que tem tanta memória ali. E com certeza esse projeto deve ter trazido outros, né? Sim. Isso que é legal, né? Com certeza. Construindo, né? Exatamente. Tá 10 anos, né? 10 anos. Já faz tudo isso? Já. Olha só. Aí a Ana saiu, né? Que ela foi para outro projeto de vida, né? De mãe. E ela tem hoje o negócio das almofadas dela, né? E vocês hoje, a casa de 3, o terceiro elemento é o cliente, né? Terceiro elemento é o cliente, isso mesmo. Que show, que é o mais importante. Aprendemos com o Maicon, né? Mas é isso mesmo. O mais importante, claro, porque, né, se não fossem os nossos clientes, a gente não estaria aqui onde a gente está. A gente teve uma reformulação de logo, a gente teve uma mudança de endereço, a gente mudou um pouquinho a cara do escritório quando a Ana saiu, quando virou a casa de 3 com o cliente, né? Mas, assim, a nossa proposta de trabalho, de personalização de projeto continua a mesma. Com certeza. A gente sempre pensou que talvez para nós, para o nosso perfil, o volume não fosse interessante, mas sim a maneira com que a gente conduzisse o projeto, até acho que um dia eu conversei com vocês e vocês me contaram, não sei se foi o Pedro, se foi enfim, você, mas só que vocês me disseram que você só pega uma obra se for para executar. Ou fazem só o projeto arquitetônico? Não, né? Faz. Eu entendi que vocês só pegavam uma obra se fosse com a execução. Não. Mas, em geral, na verdade, acaba a gente acontecendo. só administra a obra se for projeto nosso. Então foi ao contrário. Eu que entendi errado. Entendi. Administração só se for o projeto de no vocês. começo, quando a gente começou a trabalhar com administração, a gente até tentou com alguns arquitetos que a gente conhece, assim, sabe? Mas quando sai dali de dentro é outra coisa. Porque assim, é que se o projeto for teu, você já pensou na solução, né? Você já vai saber como você vai construir aquilo, né? Tô pensando lá na frente. É um facilitador de processo, na verdade. Mas dá tempo, tá, Pedro? De você fazer engenharia. Não, pelo amor de Deus. Não faço.
Não quero engenheiro. Mas é que, na verdade, muito né, mais técnico. Existem hoje tantas especialidades, tem tanta coisa que é pós-graduação, que às vezes não tem necessidade de você investir um tempo tão grande fazendo muito curso, né? Não, e tem tanto engenheiro bom aí que trabalha com a gente. Sim, é verdade. Deixa eles. A parte de cálculos toda você faz fora. Tudo fora. Impossível, né? Porque não, por e conta nem dos softwares e tudo. Também, e né? nem tem habilidade para isso, né? Não tem uma formação. Essa parte de estrutura que você falou, de obra, parte estrutural mesmo, isso é o que menos me preocupa, assim, projeto, sabe? Projeto estrutural. E os complementares, eles nem sempre são obrigatórios, né? Os projetos complementares, né? Mas isso é quase uma necessidade aí para evitar uma série de problemas, né? Sim, a gente nunca teve cliente que abriu mão. Né, não quero fazer elétrico, hidráulico, sabe? Normalmente eles querem, mas deve ser muito difícil trabalhar fazer sem uma projeto, obra sem né? isso. Ainda mais com o nível de complexidade. né? Segurança, né? A gente queria agora conversar um pouquinho dessa viagem, né? Que eles fizeram há pouquinho tempo, aí que foi um espetáculo, que a gente acompanhou algumas coisas. Como que foi lá em Milão? Foi incrível. Uma oportunidade, a gente ficou feliz demais. Foi a primeira vez que a gente foi, né? Com quase 10 anos de formado. A primeira vez que nós conseguimos ir para a feira. A feira ela é gigantesca. E tem muita gente, tem muito pavilhão, pavilhão enorme. Então, assim, você não dá conta de ver tudo que tem lá. Porque Quanto tempo vocês ficaram lá, Ali? A gente ficou uma semana, mas a gente dormia 4 horas por noite. Pra aproveitar tudo, né? A gente foi para tudo que foi lá. E ainda faltou. Eu ainda quero voltar a fazer umas 2, 3 coisas. Mas, assim, enquanto acontece a Feira de Milão, que é onde tem, né, onde estão os pavilhões, acontece também feiras na rua. Pelo que eu entendi, são como se fossem feiras itinerantes. Então, assim, a loja não existe lá, mas eles abrem uma loja naquela época, naquele local. É a Fora Salone. E eu acho que o tanto que você aproveita aquilo tudo, as instalações, né? Porque aí você consegue ver detalhes de trabalhos de marcenaria, de instalação, de iluminação, de novidade, de cor de pedra, de frente de gaveta, sabe, assim, de muita coisa. E eu acho que o aproveitamento da Fora Salone, ele é absurdo. O conjunto, então, acaba sendo até mais interessante, que está fora quase do que a feira em si. Porque a feira ela é extremamente comercial. Né? Assim, muita gente para comprar tudo aquilo para revender para o mundo. Olha só. Né? Mas é uma experiência incrível. É mais uma leitura de mundo que você forma e conceitos que você forma, assim, muito legal. É como se a cidade fosse tomada por aquilo, sabe? Pela arte, né? Sei lá, você entra numa ruazinha que tá cheia de bandeirinha, sabe? Da Fora Salone, cheio de gente na rua, se movimenta, barzinho, sabe? Pra receber. Quantas pessoas será que a cidade recebe a mais nessa semana? É absurdo. É absurdo. Né? Porque é o mundo todo, né? E tinha muito chinês esse ano ainda? Muito. Mas muito. Eu lembro que logo quando os chineses começaram a aparecer de penca lá trena, né? Não, eles filmam. Eles andam em 3. Aham. Um vai ou 2 com celular, filmando tudo, e o outro vai abrindo móvel, abrindo gaveta. Só me falta ser um aplicativo que renderiza depois todo o móvel. Tipo isso, já sai projetado. Inteligência artificial, vai filmando e já vira produto, duvido, né? Não duvido. Já bota na impressora 3D, já vira produto. Já mandou pra lá, já tá em produção. Eles são detalhistas. É bizarro de ver assim. eles. Porque eu lembro, logo que os chineses começaram a invadir Milão e a Sakaro contou pra gente numa das... eles faziam uma exposição de como foi a feira e tal, e eles falaram que muitos estandes colocavam cartazes. Acho que hoje não é possível isso. Não pode entrar chineses. Porque que era uma coisa. Então, porque, tipo, era stand fechado, né? Diz que tem muitos stands que são fechados, né? Por causa de cópia, mas acabaram vendo que é meio inevitável, né? Porque... Tem como. Só que eles vão fazer uma cópia,
parecer igual, mas nunca vai ser Mas igual. é a cópia, né? Né? É, O escutei produto não é o mesmo. Não até tem, escutei uma E vez xenofobia, né? Sim, não. Por isso que eu falei, hoje já não é mais atualmente, né, já é possível ser xenofobia, Você né? fazer isso, né? Mas eu escutei uma vez É crime. um designer falando, ele falou que quanto mais o produto dele for copiado, mais ele é Melhor. consagrado, né? Porque é objeto de desejo, né? Então, o reconhecimento do sucesso do objeto, né? Você vê que eles vão lá para isso mesmo, né? Porque muito chinês na feira, mas na rua nem Nas tanto. instalações, não. Nem tanto. Chinês na rua e nas lojas de marcas famosas. Comprando Dior de penca, Dior, Louis Saint Vuitton. Laurent, Louis Vuitton, sacolas e mais São sacolas. os Eu melhores lembro, compradores, uma amiga minha falou assim, o fim da minha viagem era no Louis Vuitton e eu me decepcionei porque eu tava lá feliz da vida comprando uma bolsa e os chineses comprando de 10, assim. É tipo isso. Você olha na fila, assim, é só chinesinho. Então, enfim, mas é... E aí também a gente começa a entender como funciona o mundo, né? Sim. É, assim, lá onde nasce o design, onde tudo aquilo que... E assim, a gente viu E as muita... tendências, né? Isso que eu ia falar. É muito legal de você chegar e pensar, assim, muita forma orgânica, sabe? Muito tapete com forma orgânica. E aí você consegue sentir textura, você consegue... Sabe? Você tem sensações, Sim. e isso que é interessante de você... E que eles você... costumam ou pretendem sempre estar há 3, 4 anos à frente aqui do Brasil, né? Então, ir pra lá, pra esse berço e daí, né, se inspirar, isso é... E assim, vocês assim sentiram que a gente tá muito longe com os produtos que a gente tem aqui representados ou não? Com os produtos, não, né? Não. Com mão de obra, Já é diferente. muito. Mas os produtos não. Produtos, não. É, Não. Quase por que exemplo, consegue fazer... esse ano tinha a Eurolute lá também, Sim. feira de iluminação. E ano passado a gente foi na Expolux, em São Paulo. Pra mim, Era a mesma coisa. A Olha mesma. só. Sabe? Chinês, lá também. Num Chinês curto querendo prazo vender placa de LED. diferença, né? Sim. Entendeu? No Não, geral é isso. Eu acho que de produto não perdemos nada. Não. De verdade. Que não bom, perdemos nada. Que bom. Às vezes, assim, até algum produto se consagrar, ter demanda, baixar preço, né? Porque tem muita coisa que está disponível, mas ainda não é acessível, né? Porque necessita de demanda, Isso. né? Mas aí é também uma questão de tempo, né? E muitas vezes só um preview mesmo, né? É que assim, tem muita coisa que vem para o mercado e ela precisa ser desejada, né? Porque tem horas que alguma coisa entra e precisa criar o desejo, né? Até em vocês que são os profissionais. E a aceitação do mercado Isso, aqui, né? No exato, Brasil. Porque não necessariamente o que tem lá é o que os meus clientes vão aceitar. Não. Né? Não é por aí, né? Então tem porque um entra perfil uma realidade do nosso regional, Brasil. né? Tem um perfil, É né? um campo de teste, né? Um verdadeiro campo de teste isso tudo, né? Também, né? E vocês Testar, né? tiveram, vocês tiveram muita... Estavam lá com uma companhia que tem acesso livre aí em várias situações. Conta um pouquinho pra gente isso aí, porque gera curiosidade. A gente viajou com o Valdir Júnior, que ele é light designer. E, enfim, a gente aprende muito com ele, a gente tem tempo de mesa com ele, então conversamos a respeito, entendemos como é o mercado que ele vive, né? Como é a profissão que ele tem, que ele faz, enfim. Ele é agradabilíssimo, né? É uma pessoa muito querida. Ele é ótimo. E aquela palestra, né? Que ilustra E ele fala muito bem, né? Ele tem um vozeirão, você não consegue, nem pisca assistindo ele, né? Muito boa. Eu falei que eu não sou arquiteta, né? Eu assisti aquela palestra dele e falei, nossa, eu tenho que estudar iluminação. Eu falei, aqui, me conta. E ele é dinâmico e de uma forma muito simples de você entender e aplicar, sabe? Não é difícil. Eu ouso dizer... Nada técnico, né? É uma coisa muito pra sensorial. Eu fiz pós-graduação em iluminação, né? Mas eu ouso dizer que eu aprendi a iluminação de verdade com ele. Olha só, que máximo. Que aprimorou e que entendi realmente... E ele já tinha ido pra Eurolute já? Ele já. Tinha. Então ficou tudo mais fácil, porque também ele conseguiu conduzir vocês pra alguns... e mostrou muita coisa pra Agora gente. entendi por que vocês foram no Eurolute, né? O guia, né? Perfeito. Um guia, isso aí. E qual foi a coisa mais bacana, assim, que vocês foram porque vocês estavam com ele?
Mas, né, porque passe livre, né? Sim. Quase VIP, né, Pedro? A gente teve uma festa num castelo, afastado, assim, numa região mais afastada, uma festa para alguns arquitetos do Brasil todo, que especificam o produto da Amorim Cortinas. E o Valdir ele estava, enfim, trabalhando, parceiro deles. Embaixador. E aí a gente foi junto. Legal. Que então nós jantamos num castelo lá na Itália, no final da tarde. Tinha violino, né? E aí todo um jardim para caminhar. E lindo. Tinha as peças expostas, ou não? Era um jantar? Era só o jantar. E aí uma confraternização, era assim, só né? Um jantar. Era só um jantar. Só um jantar no castelo. Mas uma Itália. confraternização para um encontro, um grande... para os parceiros mesmo. E aí, assim, a gente teve um ponto de encontro na praça, ali em Milão, perto da Duomo. E eles levaram a gente de ônibus para esse castelo. Então, né, teve todo um... De olhos vendados. Quase isso. Mas muito legal. Um lugar lindo, assim. Uma experiência show, incrível. Né? Essas experiências que ficam, né? São memórias, assim, que guarda lá com a chavezinha, né? É isso. E aí, assim, não me lembro a data. Você lembra a data? Do castelo, assim, algo, né? E aí você vê tudo aquilo por dentro, que o jantar foi numa sala lá dentro. Algo velho. Histórico. E aí tinha pintura lá, então assim, muito legal, experiência ótima, muito bom. Que delícia, que bonito. Proporcionado pelo Valdir. Mas né, tipo, se vocês fossem chatos, ele ia dar um jeito ele não ia levar a gente, vocês, né? Então vamos convir que ele queria que vocês estivessem lá, né? Deu tudo certo. Que joia, que bacana. Então, assim, né? E vocês voltaram, vocês já sentiram, assim, que vocês inseriram alguns elementos aí no projeto de vocês, de toda essa experiência que vocês tiveram lá? Sim. Principalmente interiores, né, Pedro? Porque da parte arquitetônica lá, né, meio... Até quando a gente tava lá, um cliente... A gente fez um projeto arquitetônico para ele, e ele... Era um terracota, assim, a fachada dele. Uma casa, né, assim, diferente de todas as outras casas do condomínio. E ele falou que não gostou e tal. Daí ele falou, já que você tá na Itália... vê se você não vê alguma coisa aí, alguma cor aí pra colocar na minha fachada. Eu falei, viu, não vai mudar disso. Aí comecei a mandar foto pra ele do que tem lá. Porque lá é isso, né? Um terracota, é um verde musgo, um mostarda, alguma coisa assim, mais apagada, né? Então... Não fica muito longe da linguagem que vocês já vêm trabalhando, né? Exatamente. Mas da parte arquitetônica é isso. Mas da parte de interiores, acho que bastante coisa. Bastante. Ideias que eles têm lá, sabe? Igual a gente falou, né? Da parte de móveis, por exemplo, a gente não viu tanta coisa diferente do que a gente tem aqui. Acho que o que tá aqui tem muito inserido lá, não sei qual que é a percepção de vocês, a personalização, né? É cada vez mais forte. Cada vez mais forte. Otimização de espaço também, né? Móveis versáteis. Assim, versatilidade. Parecia um espelho de um hall de entrada. Tipo um espelho de banheiro, que hoje faz, que você abre o espelho e você tem aquele armário de 9 centímetros. Era aquilo num formato de um espelho de um hall de entrada. Só que você abria e aí lá dentro tinha lugar para pendurar casaco, tinha lugar para pôr sapato. Então, assim... A versatilidade. Tipo, não apenas o espelho. O espelho que ainda você pode utilizar. E otimização de espaço, porque, né, às vezes numa casa pequena você consegue resolver teu hall colocando um monte de coisa ali e não ficando tudo exposto. Né? Então, assim, isso eu acho que dessas soluções é o que você mais encontra. Soluções, isso mesmo. Né? Mas isso é o máximo, né? Porque daí você já vem borbulhando com várias ideias, já tá planejando ali um mobiliário, você já vem, adiciona algo a mais nele mesmo, né? E assim, as formas orgânicas foi algo muito presente, sabe? E uma arquitetura mais limpa também, eu acho que... Mais clean. Que também é uma tendência, sabe? Das coisas mais leves. Talvez até porque a gente esteja vivendo mais em casa, né? Antes, assim, a casa era mais um lugar de passagem. Depois da pandemia veio essa coisa de... Sala de passar, né? Sala, viu, né? Mas é porque Antes isso era sala de passar
Na verdade, quando né? isso foi uma coisa minha, né? Isso aí a gente vendia cortina, né? Já vendia de tudo, né? E daí a gente ia olhar as casas, a gente sempre era o observador dos projetos de todo mundo, né? A gente falava, nossa, que sala linda, né? Essa sala é de estar, não é sala de passar, né? E daí entrava naquela casa, uma sala lá na frente, sozinha, né? Você fala, ixi, essa sala é de passar, né? Isso aí. E é verdade. E é algo que a gente sempre pensa nos projetos também, sabe? Tipo, né, do quanto usa aquilo, do quanto aquilo é pro dia a dia, sabe? Eu costumo brincar assim, quando eu projeto, eu penso, aqui ela pode usar um organizador disso, sabe? Aqui ela pode organizar... Então, assim, o projeto é algo tão complexo que a gente acaba pensando, né, nesse uso... em como ela vai organizar a vida dela dentro daquela casa, como ela vai viver, quando ela chegar, vai tirar o calçado, vai deixar onde. A logística da casa, né? E é muito engraçado, porque às vezes, né, isso acontecia muito quando a gente vendia portas e janelas, né? Que daí você perguntava pro cliente, você quer que abra, né? Tipo, você quer que abra pra cá ou quer que abra pra cá? E o cliente falava, não dá pra deixar as duas? E eu pensava assim, né? Tem que deixar as duas, porque ele ainda não sabe como ele vai circular na casa. Porque às vezes você pensa que ele vai entrar por um canto e a família toda usa o outro lado, né? Então isso vai até se adaptar, né? Então todas essas N possibilidades que tem que ser pensada, né? E que a gente tenta, né? Nunca de uma maneira perfeita, mas sempre... tentando pensar em tudo isso e deixar isso o melhor possível pro dia a dia, né? Porque... E a gente sabe que o dia a dia de uma casa não é o dia a dia daquilo que a gente vê numa casa-cor, que a gente vê, né? Numa feira, que tudo precisa estar adaptado para que as pessoas tenham vida lá, porque elas vivam lá dentro, né? É muito bom quando, sei lá, passaram 6 meses que o cliente tá morando na casa, você conversa com ele e fala, Pedro, tá perfeito. A gente usa a casa inteira. Não tem uma sala que eu não use. A gente usa tudo, os tamanhos são perfeitos, sabe? Ou então, Isso é sabe muito aquilo legal. que você insistiu para eu fazer? Obrigada por ter insistido. Olha só, que delícia, né? Eu sempre falo, viu? Eu tô insistindo porque eu sei que lá na frente você vai dizer, ainda bem que eu fiz. Olha só, né? Então... E às vezes essa experiência, às vezes não, sempre é essa experiência, né? Que bom que eu insisti também, né? Que bom que eu fiz ele fazer, né? É isso mesmo. Que delícia. Agora no frio, né? Com certeza os clientes que colocaram piso aquecido estão dizendo, ainda bem que eu coloquei. Quando a arquiteta me falou, eu pensei, não, Cascavel não faz frio, pra quê? Cascavel não faz frio. Né? É que às vezes é poucos dias, né? Mas são poucos dias, né? Mas muito intensos, né? Então, dói. O frio dói, né? Porque a gente não é preparado para ele, né? Não é. As nossas casas não são preparadas. O único lugar quentinho dessa feira é aqui dentro dessa sala. É verdade. Que a gente recebe vocês aqui com muito carinho. Que gostoso, que bom que vocês vieram. Muito, muito obrigada. Maicon, você tem mais uma consideração para falar com eles? Eu ia perguntar um pouquinho de como que vocês adotaram uma linguagem para o escritório, né? Vejo que é muito contemporâneo, assim. Aí o Pedro pode falar também dessa questão de volumetria. Vejo que é muito expressiva, assim. E que linguagem que vocês têm hoje no escritório para começar a fazer uma residência, um projeto residencial? Eu acho que, assim, não teve nada que... Tem inspirações italianas, né? Que você falou ali, que já tava... Não, eu acho que é uma coisa muito natural. Não sei. Não tem nada assim que... vou copiar fulano, vou me inspirar em fulano. Acho que não. Mas tem alguns traços, né? Que você consegue identificar que a obra é nossa, né? Assim como de todos os arquitetos, né? Você sabe de quem que é aquela obra. Sim. Mas não teve assim uma criação. Mas eu acho que o uso de produtos naturais é algo que a gente valoriza muito. Então, assim, normalmente as fachadas das casas que a gente faz, ela tem uma pedra natural, ou madeira. Então, assim, eu acho que isso é algo pouquíssimas cores. A gente, né, nada muito rebuscado, sempre linhas mais retas. Uma arquitetura bem contemporânea. E para interior, assim, a gente não gosta do muito.
sabe, menos é mais, Mies van der Rohe, assim, meio... a gente tem muito cuidado no, vamos pôr mais isso, vamos pôr mais aquilo, mais esse revestimento, mais essa cor, mais esse detalhe, né? E aí a gente acha que muitas vezes isso pode ficar over em algo que podia ser muito mais simples, né? Então, eu acho que a nossa linguagem parte disso, né, Pedro? Desse cuidado, assim. A gente gosta muito de textura. Então, pedra natural, né? Que ela tem todo aquele volume. E aí, de repente, a gente já está imaginando o paisagismo lá na frente, que vem com uma roupa para aquela pedra e que na frente daquilo está criando um volume interessante. Então, eu acho que o uso de produtos naturais é algo assim que a gente prioriza muito nos nossos projetos. E eu acho que é isso, né? Perfeito. Que bom, gente. Obrigada, então, por vocês terem vindo, se dispuserem num sábado à tarde, né? Obrigada. E a feira tá linda, né? Tá linda, nossa. Legal. Parabéns pro Edinho. Evoluiu bastante. Sempre muito dedicado, né? Muito dedicado. Aí o pessoal caprichou bastante em tudo. E é feita também para vocês, né? Nosso espaço aqui foi feito para vocês. Sim. A gente sempre incrível. Umas lastras lindas lá fora. Lindas, né? Que vocês adoram usar, né? Todos os produtos da Porto Belo. Que delícia, né? Por isso que a gente está com vocês aqui. Muito, muito obrigado. E... esse é um projeto que a gente pretende continuar e a gente vai trazer vocês mais vezes. Vamos adorar. Papo. Obrigado vou adorar. a vocês Eu falo bem mais que o Pedro, né? Mas acho que ele vai gostar também. Obrigado pelo convite, pelo desafio. Tem certeza que foi um desafio, Pedro? Foi. Que é nada. Né? Não deu nem dor de barriga. Não. Então pronto. Tá tudo certo. Pedro, o problema é o antes. Pragmático, né? Gente, aqui, ó, Porto Belo tá comemorando os 25 anos da franquia, né? Legal. E aqui é muito obrigado. Pra vocês. Obrigada. Que lindo. E essa caneca maravilhosa, exclusiva de vocês. Aí sim, obrigado. Vamos brindar. Nosso podcast. Obrigada, gente. Saúde. Obrigada por terem vindo. Obrigado. Obrigada a vocês.